Vamos para as notícias de hoje. O Flamengo voltou a analisar com atenção o nome do irlandês Mike Johnston para o ataque. Mantém Marcos Antônio no radar para o meio-campo, mesmo diante de uma pedida alta do São Paulo, e viu o cenário de Alan mudar completamente, passando de saída praticamente certa para uma permanência cada vez mais provável. Se você quer entender o que está acontecendo nos bastidores do Flamengo, já deixa o like agora e se inscreve no canal Gávea Hoje, porque a informação aqui vem com contexto, leitura de mercado e bastidor real. O nome de Mike Johnston voltou a circular com força nos corredores da Gávea e não é por acaso. O Flamengo busca um atacante de lado que esteja pronto para competir em alto nível, que chegue com ritmo de jogo e intensidade e que não exija um investimento nos patamares inflacionados das grandes estrelas da Premier League. Dentro desse cenário, Johnston se encaixa quase como uma solução natural para o que o clube procura nesse momento. O atacante do West Bromwich vive hoje o momento mais produtivo de sua carreira no futebol inglês. Em alta competitiva, com regularidade, confiança e protagonismo, ele aparece como um jogador que pode oferecer impacto imediato, algo que a comissão técnica valoriza muito. Diferente de apostas de longo prazo ou atletas que precisariam de tempo de adaptação, Johnston é visto como alguém capaz de chegar e disputar espaço desde o primeiro momento. Esse interesse não é novo. Em meados de 2025, o Flamengo esteve muito perto de fechar com o jogador. Na época, o negócio acabou não avançando por detalhes de negociação e por uma mudança de prioridades internas. Agora, com um contexto diferente e com um jogador ainda mais valorizado pelo desempenho recente, o nome volta a fazer sentido. O clube acompanha de perto sua situação contratual, desempenho físico e viabilidade financeira, sempre com o cuidado de não transformar a negociação em um leilão. A diretoria rubro-negra entende que o perfil de Johnston atende a vários critérios: idade competitiva, experiência no futebol europeu, intensidade física e um custo mais acessível em comparação a outros nomes especulados no mercado. Não significa que a contratação esteja avançada, mas o fato de o nome voltar ao radar mostra que o Flamengo trabalha com planejamento, memória de mercado e coerência esportiva. Enquanto isso, no meio-campo, o Flamengo segue monitorando a situação de Marcos Antônio, atualmente no São Paulo. O jogador agrada internamente, principalmente pelo perfil técnico, mobilidade e capacidade de atuar em diferentes funções no setor central. Ele é visto como um atleta que poderia aumentar o nível de competitividade do elenco, oferecendo mais opções ao treinador ao longo da temporada. No entanto, qualquer avanço nessa negociação esbarra em uma condição clara imposta pelo São Paulo. Só há conversa mediante uma proposta considerada alta. O clube paulista não demonstra interesse em facilitar a saída do jogador e adota uma postura firme nas tratativas. Isso faz com que o Flamengo atue com cautela, avaliando se o investimento faz sentido dentro da estratégia financeira definida para a janela. A diretoria rubro-negra não descarta uma investida, mas também não trabalha com urgência nesse caso. Marcos Antônio segue no radar, sendo observado e analisado, enquanto o clube mapeia outras possibilidades no mercado nacional e internacional. A leitura interna é de que o meio-campo precisa de ajustes, mas sem movimentos precipitados que comprometam o orçamento ou o equilíbrio do elenco. Já a situação de Alan representa uma das mudanças mais interessantes desta janela. O volante entrou no mercado de transferências como um dos nomes com saída praticamente certa do Flamengo. Com pouco espaço no elenco e sem status de peça central no planejamento inicial, ele aparecia como um candidato natural à negociação. Havia sondagens de clubes como São Paulo e Corinthians e o entendimento geral era de que a permanência não era prioridade. Esse cenário, porém, mudou com o passar das semanas. Nenhuma negociação avançou de forma concreta, nenhuma proposta se transformou em algo realmente consistente e o mercado não respondeu como se imaginava. Com isso, a diretoria passou a reavaliar a situação de Alan de maneira mais pragmática. Hoje, a saída já não é tratada como algo inevitável. Pelo contrário, a permanência do jogador passou a ser considerada um cenário perfeitamente possível, especialmente levando em conta a necessidade de elenco ao longo de uma temporada extensa, com múltiplas competições. Internamente, existe o entendimento de que ter opções confiáveis no meio-campo pode fazer diferença em momentos decisivos, seja por lesão, suspensão ou desgaste físico. Além disso, o Flamengo não descarta liberar jogadores sem retorno esportivo ou financeiro satisfatório. Se não houver uma proposta que realmente agrade, a tendência é manter a Alan no elenco, ajustando expectativas e buscando aproveitar melhor o atleta dentro do contexto coletivo. Essa mudança de postura mostra como o mercado nem sempre se comporta da forma prevista e como decisões precisam ser ajustadas em tempo real. O conjunto dessas notícias revela um Flamengo atento, estratégico e menos impulsivo.
O clube observa oportunidades, reavalia cenários e não se prende a decisões tomadas semanas atrás se o contexto muda. Seja no ataque, no meio-campo ou na gestão do elenco, a palavra-chave segue sendo equilíbrio. O Flamengo não corre atrás de nomes apenas por pressão externa ou expectativa da torcida. Cada movimento passa por análise técnica, financeira e estratégica. É assim que o clube tenta se manter competitivo no curto prazo sem comprometer o futuro, algo cada vez mais raro no futebol brasileiro. Essa postura mais cautelosa do Flamengo no mercado reflete uma mudança clara na forma como o clube enxerga a montagem do elenco ao longo da temporada. Não se trata apenas de contratar nomes, mas de entender contexto, momento e necessidade real. O Flamengo tem hoje um grupo competitivo, com jogadores experientes, jovens em ascensão e atletas que ainda podem render mais do que mostraram até agora. Por isso, cada decisão passa por múltiplos filtros internos. No caso específico de Mike Johnston, a leitura é que o jogador pode oferecer algo que hoje falta ao elenco: agressividade constante pelos lados, capacidade de ataque ao espaço e intensidade sem gola. O futebol brasileiro, cada vez mais físico e veloz, exige esse tipo de característica, especialmente em jogos fora de casa e em competições de mata-mata. O Flamengo sente isso na prática e entende que reforçar os lados do ataque é uma necessidade estratégica, não apenas circunstancial. A análise feita internamente considera também o impacto que esse tipo de contratação pode ter no elenco atual. A chegada de um jogador pronto, em bom momento, aumenta a concorrência interna e eleva o nível de treino. Isso é visto como positivo, principalmente em um calendário tão pesado como o do futebol brasileiro. A comissão técnica defende que competitividade interna é um dos pilares para manter o rendimento alto ao longo do ano. Já no meio-campo, a situação exige ainda mais cuidado. O Flamengo entende que esse setor é o coração do time, responsável por ditar ritmo, controlar jogos e sustentar o modelo de jogo. Por isso, qualquer movimento precisa ser muito bem calculado. Marcos Antônio surge como um nome interessante, justamente por unir características técnicas e intensidade, algo que agrada a comissão técnica. No entanto, a pedida elevada do São Paulo funciona como um freio natural. O Flamengo não pretende entrar em disputas inflacionadas no mercado nacional, onde os valores muitas vezes não refletem apenas a qualidade do jogador, mas também rivalidades, pressão política e contexto contratual. A diretoria trabalha com a ideia de que paciência pode gerar melhores oportunidades, seja no Brasil ou fora dele. Enquanto isso, o cenário de Alan representa uma das mudanças mais interessantes desta janela. O volante entrou no mercado de transferências como um dos manos com saída praticamente certa do Flamengo. Com pouco espaço no elenco e sem status de peça central no planejamento inicial, ele aparecia como um candidato natural à negociação. Havia sondagens de clubes como São Paulo e Corinthians e o entendimento geral era de que a permanência não era prioridade. Esse cenário, porém, mudou com o passar das semanas. Nenhuma negociação avançou de forma concreta, nenhuma proposta se transformou em algo realmente consistente e o mercado não respondeu como se imaginava. Com isso, a diretoria passou a reavaliar a situação de Alan de maneira mais pragmática. Hoje, a saída já não é tratada como algo inevitável. Pelo contrário, a permanência do jogador passou a ser considerado um cenário perfeitamente possível, especialmente levando em conta a necessidade de elenco ao longo de uma temporada extensa, com múltiplas competições. Internamente existe o entendimento de que ter opções confiáveis no meio-campo pode fazer diferença em momentos decisivos, seja por lesão, suspensão ou desgaste físico. Além disso, o Flamengo não descarta liberar jogadores sem retorno esportivo ou financeiro satisfatório. Se não houver uma proposta que realmente agrade, a tendência é manter Alan no elenco, ajustando expectativas e buscando aproveitar melhor o atleta dentro do contexto coletivo. Essa mudança de postura mostra como o mercado nem sempre se comporta da forma prevista e como decisões precisam ser ajustadas em tempo real. O conjunto dessas notícias revela um Flamengo atento, estratégico e menos impulsivo. O clube observa oportunidades, reavalia cenários e não se prende a decisões tomadas semanas atrás se o contexto muda. Seja no ataque, no meio-campo ou na gestão do elenco, a palavra-chave segue sendo equilíbrio. O Flamengo não corre atrás de nomes apenas por pressão externa ou expectativa da torcida. Cada movimento passa por análise técnica, financeira e estratégica. É assim que o clube tenta se manter competitivo no curto prazo sem comprometer o futuro, algo cada vez mais raro no futebol brasileiro. Essa postura mais cautelosa do Flamengo no mercado reflete uma mudança clara na forma como o clube enxerga a montagem do elenco ao longo da temporada. Não se trata apenas de contratar nomes, mas de entender contexto, momento e necessidade real. O Flamengo tem hoje um grupo competitivo,
com jogadores experientes, jovens em ascensão e atletas que ainda podem render mais do que mostraram até agora. Por isso, cada decisão passa por múltiplos filtros internos. No caso específico de Mike Johnston, a leitura é que o jogador pode oferecer algo que hoje falta ao elenco: agressividade constante pelos lados, capacidade de ataque ao espaço e intensidade sem bola. O futebol brasileiro, cada vez mais físico e veloz, exige esse tipo de característica, especialmente em jogos fora de casa e em competições de mata-mata. O Flamengo sente isso na prática e entende que reforçar os lados do ataque é uma necessidade estratégica, não apenas circunstancial. A análise feita internamente considera também o impacto que esse tipo de contratação pode ter no elenco atual. A chegada de um jogador pronto, em bom momento, aumenta a concorrência interna e eleva o nível de treino. Isso é visto como positivo, principalmente em um calendário tão pesado como o do futebol brasileiro. A comissão técnica defende que competitividade interna é um dos pilares para manter o rendimento alto ao longo do ano. Já no meio-campo,